Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como os irmãos têm passado, espero que bem. Deus continue abençoando a vida de cada um. Estamos aqui mais um dia para aprender um pouco mais da palavra do Senhor e partilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor colocou em meu coração através da sua palavra. Louvo a Deus pela oportunidade, irmãos, de estarmos aqui uma maneira diferente, né? Uma maneira inusitada, mas louvo a Deus por nos permitir, por nos preparar ferramentas para que a sua palavra continue sendo levada e para que juntos possamos aprender um pouco mais. Vamos fazer uma oração. Aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Neste dia estamos aqui para te adorar, te exaltar. Viemos aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Precisamos aprender um pouco mais de ti, Senhor. Continua conosco, abençoando a tua igreja, abençoando o lar de cada um dos que estão, Senhor, assistindo esse vídeo. Visita, Senhor, de uma maneira diferente. É que nós pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos aprender neste dia a lição de número 2 da nossa revista, dia 11 de abril de 2021, tem como título O Propósito dos Dons Espirituais. Texto áudio. Assim também vós, como desejais, dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação do Espírito. Irmãos, eu vou ler também, numa tradução diferente, na minha Bíblia tem uma tradução diferente. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos para terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus que para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Irmãos, este é um assunto ao qual eu gosto muito de comentar, de conversar, de estudar, de aprender e de viver, irmãos. É algo que aquece o meu coração. Nós, como pentecostais, irmãos, nós temos no nosso DNA os dons espirituais. E os dons espirituais têm como finalidade, é o que está aqui na verdade prática, edificar a igreja. Nós vamos aprender na lição que os dons espirituais são para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, edificação própria e edificação de uns e dos outros. Nós vamos aprender que os dons espirituais edificam a igreja como um conjunto. Nós vamos aprender também quem nos concede o dom, as suas finalidades. Então, é algo que nós precisamos saber. E nós vamos aprender como o apóstolo Paulo também trouxe isso à igreja de Coríntios. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, alguns versos, e capítulo 13. Eu vou ler apenas o capítulo 13, irmãos, que é o versículo de número 1 e 2, que diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou, ou como o sino que tinge. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Irmãos, nós vamos aprender que os dons são necessários. Os dons são dados por Deus, concedido para o teu povo. Porém, nós vamos aprender que ainda
há situações que são maiores que os dons, como o amor. Não adianta, irmãos, alguém procurar falar em línguas, procurar o dom de cura, pedir o dom de ensinar, sendo que não tem amor com o irmão, não tem amor com a família, não tem amor ao próximo. É o que Paulo vem dizer aqui em 1 Coríntios. Então, que nós possamos saber que os dons são importantes, mas que nós precisamos, aleluias, ter em nosso coração um sentimento verdadeiro, um sentimento agradável, um sentimento puro, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Que os nossos atos, irmãos, sejam atos de obediência. A Bíblia diz que vale mais obedecer do que sacrificar. Nós vivemos na época da graça. A graça de Jesus nos alcançou. Lembre-se disso, irmãos. Nós vivemos na graça. Amém? Vamos começar a nossa aula. No capítulo 1, no tópico 1, a igreja de Corinto. Irmãos, a igreja de Corinto é uma cidade rica, a qual, na segunda viagem do apóstolo Paulo, ele vai até aquela igreja. E Paulo, ele escreve a sua primeira epístola endereçada ali àquele povo. E quando eu leio a carta, irmãos, a primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto, eu tenho comigo que é uma carta de organização, irmãos. É uma carta de instrução para aquele povo. Porque ali viviam pessoas, de certa forma, cristã, mas que viviam numa situação carnal. Tinha contenda, imoralidade, havia divisão. Então, o apóstolo Paulo, ele vê a necessidade de instruir a igreja em todos os aspectos. Ele vai instruir sobre vestimenta, ele vai instruir acerca da divisão, acerca da liturgia, de um culto, o culto racional a Deus. Ele vai, aleluias, instruir a igreja de como deveria ser a Santa Ceia. Ele instrui acerca dos dons espirituais. Ou seja, Paulo, ele pega uma igreja, vamos dizer assim, totalmente desarrumada, e o Espírito Santo capacita o apóstolo Paulo a transformar uma igreja firme, uma igreja sábia e, principalmente, temente a Deus e serva de Deus. É isso que eu tenho no meu coração quando eu leio a carta aos Coríntios. Só que Paulo não coloca os dons espirituais simplesmente só por ser a sua primeira epístola. Olha, eu estou escrevendo aqui minha primeira carta, deixa eu colocar acerca disso. Paulo não coloca somente por um tópico, mas porque ele sabe que é um dos pilares, irmãos. Porque quando o Senhor Jesus ele sobe aos céus, mas antes ele fala: eis que envia o Consolador. Quem dá os dons é um só Espírito. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12 que é um só Espírito. Então, o Consolador enviado melhor, por Jesus, é ele quem vai distribuir os dons. Vamos trazer assim. Então, Paulo deixa como um dos pilares os dons espirituais, irmãos. Então, ele vai tratar cada dom de uma maneira e vai mostrar um a um para a igreja. Vai relatar um a um. Então, Paulo, ele viu a necessidade, irmãos. A necessidade é igual quando nós construímos. Nós fazemos um alicerce. O alicerce é Cristo, irmãos. O alicerce é Cristo. E ele vai, quando construímos, nós vamos construir as paredes. Os dons espirituais é uma grande coluna, uma grande parede
aleluia, da igreja do Senhor. Glórias a Deus. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Isso aqui é muito importante, irmãos. Isso aqui é muito válido nós fazermos esse comentário. E o autor é muito feliz, instruído pelo Espírito de Deus na edição dessa revista. Muitos acham, irmãos, que ter dons espirituais é sinal de superioridade. Olha, aquela pessoa, ela fala em línguas estranhas, então ela é superior àquela que não fala. Não, irmãos. Para começar, a Bíblia fala que não tem grande no reino dos céus. Jesus fala que nós devemos ter o coração puro igual de uma criança. Puro igual de uma criança. Ele usa na palavra o termo pequenino, irmãos. Então vejamos que o nosso coração deve ser puro. Então não há superioridade, irmãos. Não há superioridade. Porque o dom é concedido por Deus da maneira que Ele quer, quem Ele quer conceder. É claro, nós vamos aprender, é importante a busca. Precisamos buscar. Mas o Senhor concede conforme a obra dele na vida de cada um. Irmãos, eu congreguei com um irmão que hoje descansa no Senhor. Eu tive a alegria de congregar com ele, os irmãos devem conhecer o irmão Sinésio. E é um servo de Deus, irmãos. Na sua simplicidade, na sua maneira de falar, na sua maneira de servir a Deus, nós sentimos a presença de Deus quando ele conversava com a gente, quando ele tinha uma oportunidade. Mas era um servo de Deus na sua simplicidade. Na sua simplicidade. Como tem grandes homens e mulheres de Deus, pregadoras, que têm o seu ministério, mas não há superioridade, irmãos. O dom não é sinal de superioridade. Então, que nós possamos saber, irmãos, que por mais que um irmão tenha um dom de profecia, um irmão tenha o dom de cura, a qual Deus usa, a qual Deus concedeu, ele não é maior do que um outro irmão. Tópico de número 2, irmãos. Edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo, irmãos. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Exatamente, irmãos. Eu me lembro que quando o Senhor me batizou ali, foi algo muito, muito forte, muito impactante. E é uma situação que parece que você ali na hora, ali você não tem um controle, porque você é cheio do Espírito de Deus ali. Aí, a partir do momento, a partir dos dias, nós vamos vendo que o falar em línguas é um mover do Espírito Santo que nos fortalece e nos edifica. E nos edifica, irmãos. E é algo necessário. Foi o que nós falamos. A edificação dos dons para nós mesmos, individualmente, nós precisamos. É necessário, irmãos. É necessário. Porém, também é necessário a edificação aos outros. Por isso que o Senhor concede vários dons e ele reparte entre a sua igreja. Ah, irmão, mas uma pessoa pode receber vários dons? Claro, pode, irmãos. É que como já foi falado aqui, o Senhor ele concede conforme a sua obra, conforme a necessidade daquelas pessoas ou daquela região. Um exemplo, um ponto de pregação é aberto na zona rural e ali tem poucos irmãos desenvolvendo o trabalho ali. E
aqueles irmãos recebem vários dons do Senhor, mas por quê? Estou exemplificando uma maneira das várias maneiras que Deus pode trabalhar. Deus concedeu a eles pela necessidade, pelo momento, pelo início daquele ponto de pregação. E qual a finalidade? Da edificação daqueles que estão chegando. Aqueles que receberam um dom e que vão aplicar na obra, que vão ser aplicados, edificados. Mas o Senhor concedeu com a finalidade de edificar a todos, a toda a igreja. A fortalecer aqueles que estão começando a escutar a palavra do Senhor, a fortalecer aqueles que estão começando a caminhada com o Senhor, ou propriamente aquele irmãozinho, aquela irmã que há um tempo já está na caminhada do Senhor, mas Deus envia alguém, envia uma maneira diferente do Espírito trabalhar. Irmãos, entendam uma coisa, que nós vamos partir para a eternidade um dia, e os irmãos podem ter certeza que nós não imaginamos e nós não vamos conhecer todas as maneiras de Deus trabalhar. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, ele age de uma maneira, aleluias, para que a sua glória seja vista. Ah, irmão, mas eu já vi muita coisa na minha caminhada, eu já vi muita coisa. Mas o irmão pode ter certeza, o irmão tem 30 anos servindo a Deus. O irmão pode ter certeza que o irmão não viu metade do que Deus pode fazer, a maneira que ele vai trabalhar. E todas as vezes que Deus trabalhar em teu favor, vai ser de uma maneira diferente e você vai falar, glória a Deus. Nossa, como Deus faz! Às vezes eu converso com a minha esposa e a gente passa por uma situação, aí daqui um pouco, daqui a alguns dias, nossa, como Deus faz? A gente comenta um com o outro. Por quê? Porque Deus faz isso conosco, irmãos. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. O nome dele seja glorificado. Aleluias. Glórias a Deus. E edificar até o não crente. Nós temos que entender, irmãos, que a distribuição, a variedade de dons que é concedido por um só Espírito, ela atua de uma maneira também, ela atua e tem a necessidade de que seja assim, de uma maneira organizada, irmãos. De uma maneira racional, que eu quero dizer, de uma maneira decente. É dessa maneira, irmãos. O Espírito Santo, ele não é desordeiro. Ele age, ele opera de uma maneira com ordem, irmãos. Com ordem. Nós não vamos ver, irmãos, no meio da palavra, o servo de Deus está lá pregando, a serva de Deus está lá pregando, aí dali um pouco, enquanto no meio da palavra o irmão está pregando, tem 2, 3 entregando profecia, aí tem outro lá orando para curar, aí tem outro irmão ensinando, a palavra está acontecendo no ensino, mas tem um irmão ensinando para outro ali com a Bíblia. Não, irmãos, não. O agir do Espírito Santo é de maneira ordeira, de ordem, com ordem. Com ordem. Entenda que quando alguém está pregando a palavra de Deus, a maior profecia é essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia, irmãos. É a maior profecia. Deus está falando lá. Aí, a maneira de Deus trabalhar após o entregar da sua palavra, aí é com Deus, irmãos. Se Deus vai curar, se Deus vai levantar alguém para ir lá entregar uma profecia, se Deus vai agir com um dom de maravilhas, aí é a maneira de Deus, irmãos. Aí é como Deus quer que faça. Mas entende, irmãos, que se os irmãos por algum dia se deparar com uma maneira, com manifestações ali que não tem ordem, que não tem uma decência, os irmãos podem ficar atentos, porque tem algo estranho ali no meio, irmãos. E nós temos, sim,
aleluias, a necessidade e nós temos o direito, irmãos, de estarmos atentos e se algo confrontar e chocar, nós temos o direito e a necessidade de vir até a palavra de Deus, porque ela é a profecia viva. Amém? O tópico 3, edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja. Irmãos, como foi falado, os dons têm, aleluias, a necessidade da edificação na igreja. Os dons, eles são distribuídos por Deus para o nosso fortalecimento. Porém, foi o que foi falado, irmãos. Não adianta não adianta as pessoas quererem buscar os dons se não tiver um amor ao próximo, um amor, aleluias, com as almas, um amor, aleluias, com a palavra, com o próprio Senhor Jesus. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Aqui, irmãos, é um ensinamento voltado um pouco mais para a liderança da igreja. Você que é líder, você que é obreiro, você que tem um cargo na casa de Deus, saiba que o que o Senhor, quanto mais o Senhor te conceder, mais você tem que estar preparado. Então, maior vai ser o peso do ensinar, maior vai ser um peso de um pregar, maior vai ser um peso de demonstrar e principalmente de vivermos. Então, tome muito cuidado com o que você vai ensinar, tome muito cuidado com o que você vai demonstrar. Porque almas, irmãos, é o que há de mais precioso para o Senhor Jesus. Então, tudo que for concedido, que for demonstrado, você tem que fazer e fazer com zelo. Porque há sempre uma alma olhando para você, há sempre uma alma vendo você como exemplo, e cabe a você ensinar com todo carinho, com todo zelo e com todo cuidado. Assim é o dispenseiro. O dispenseiro é usado, é um termo antigo usado para quem fazia uma governança, uma mordomia em uma casa, cuidava ali da dispensa, cuidava ali das coisas, né, das coisas do seu Senhor. Assim, irmãos, cabe a cada um de nós sermos zelosos com as coisas de Deus, sermos zelosos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Valorize os dons, irmãos. Valorize os dons. Busque os dons espirituais. Busque, aleluias, ao Senhor. É edificação para mim, é edificação para você. Deixa Deus te usar. Tenha desejo no coração. Abra o seu coração para que Deus possa te encher, para que Deus possa te usar da maneira que Ele, aleluias, desejar. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.